Fala aí pessoal, legal? Tudo jóia? Tudo bem? Tudo na graça, na paz? É o seguinte, vamos falar de política? Polarização política, não adianta tapar o sol com a peneira, tá tudo muito polarizado no Brasil, nos Estados Unidos, aqui na Inglaterra mais ou menos, mas no Brasil tá muito forte. E aí eu preciso falar algumas coisas aqui. Polarização tem em todos os lugares, famílias, igrejas, em todos os lugares, né? Então nesse vídeo aqui ele vai ser um pouquinho diferente. Tudo que eu faço aqui no canal, no Instagram também, é focado principalmente para pastores, líderes de igreja. Esse vídeo também, mas eu quero chamar para essa conversa membros de igreja em geral. Então, manda no grupo do WhatsApp, tá bom? Pessoal da igreja, pessoal do louvor, pessoal da equipe de oração, liderança da igreja, para todo mundo. Sabe por que é importante, pastor? Porque a galera da tua igreja, eles estão assistindo YouTube todos os dias. Eles estão vendo vários pregadores, alguns mais renomados que outros, estão vendo vários ensinos, mas eles estão na sua igreja e eles têm opiniões, pensamentos que estão sendo alimentados em outros lugares. Então é importante que eles assistam esse vídeo. Esse vídeo vai ajudar você que é pastor da igreja e vai tirar as vendas dos olhos e esclarecer o povo da tua igreja também, porque eu vou falar aqui 5 características de que um pregador ou uma igreja está se tornando progressista e liberal no seu ensino teológico. Tá bom? São dicas assim, ó, coisas muito sutis na pregação, é uma coisa ensaboada, disfarçada, mas que está na pregação progressista e teológico liberal. Vou dar 5 sinais aqui, pistas que vai te ajudar. Manda esse vídeo para o pessoal, tá bom? Vamos lá? Fica até o fim que é muito importante. Que bom ter você aqui, querido pastor, pastora, líder de igreja. Meu nome é Daniel, sou pastor aqui no sul da Inglaterra há 7 anos, mas já fui pastor no Brasil por muitos anos e é um prazer ter a tua audiência aqui nesse canal. A minha vida e esse canal existe para servir líderes da igreja local. Quero servir você. Então você vai encontrar aqui no canal muito material, tudo gratuito, para melhorar a sua liderança, para você ser um líder melhor e mais efetivo. Eu acredito que a igreja local é a esperança do mundo. E aí no teu bairro, na tua cidade, que Jesus é proclamado e pregado através da tua igreja local. Tá bom? Então vamos lá? Quero falar da polarização política e de 5 sinais de que o liberalismo teológico e a teologia progressista têm crescido. Então nesses sinais você vai reconhecer pregadores, igrejas que advogam essa causa, tá bom? Isso é muito importante. Se você está assistindo e não sabe o que é uma teologia liberal, eu não vou ter tempo de explicar aqui nesse vídeo, posso até fazer outro explicando. Se você quiser, escreve aqui, cara, grava um vídeo sobre teologia liberal, eu gravo, tá bom? Mas tem bastante material no YouTube e você vai entender. A teologia liberal, gente, ela destruiu muitas igrejas na Europa inteira, aqui onde eu estou, na Inglaterra também, e nos Estados Unidos. Só para te dar um exemplo, a igreja presbiteriana americana, não a brasileira. A Igreja Presbiteriana Americana perdeu mais de 50 mil membros desde 2020 para cá, fechou várias igrejas e concílios, mais de 370 pastores por ano deixaram a igreja. Por quê? Por causa da teologia liberal. É uma igreja que dá suporte e apoio para a agenda LGBT+, por exemplo, inclusive de ter ministros que militam nessa causa. Então, muito polêmico, muito complicado a teologia progressista, a teologia feminista, que essa igreja americana adotou, e isso tem crescido muito no Brasil, mas muito, muito mesmo. Mas às vezes você pode estar assim sem saber como identificar, porque esse ensino no Brasil ele é muito invernizado, muito ensaboado. Ninguém vai dizer assim, eu sou um teólogo liberal, eu prego a teologia liberal, eu prego a teologia progressista. Ninguém vai dizer isso. Mas no conteúdo do que fala, de maneira bonita e disfarçada, que eu vou falar aqui agora para você, esse ensino está lá, bem embrulhado. Então vamos lá? Primeiro sinal de uma igreja que está se tornando progressista ou um pregador. Primeiro sinal. Eu anotei aqui para não esquecer. Primeiro, uma visão reduzida das Escrituras, uma visão reduzida da Bíblia. A tentativa do jogo aqui é o seguinte, vou tirar a autoridade das Escrituras. Como? De uma maneira muito sofisticada. Porque todo cristão histórico, ortodoxo, ele vai dizer o seguinte, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Ele crê na inerrância das Escrituras e na infalibilidade da Bíblia, certo? Que a Bíblia, o texto da Bíblia, o conteúdo dela é a palavra de Deus. Um teólogo liberal ou progressista, ele vai dizer o seguinte, não, a Bíblia não é a palavra de Deus, é uma velha discussão. Ele vai dizer assim, a Bíblia contém a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é Jesus. Jesus é o verbo, Jesus é a palavra e o livro são as Escrituras. Portanto, Jesus, a palavra, está além das Escrituras. Você pode ler as Escrituras e não ler a palavra, porque Jesus é a palavra. Aí você pensa, pô, mas faz sentido, isso é muito bonito.
Pois é, mas por trás disso há um ensino sutil e progressivamente vai minando a autoridade das Escrituras. E aí, quando eu deixo de crer dessa forma, que a Bíblia é inerrante, eu começo a questionar muitas coisas. Eu já ouvi gente relativizando Paulo, já falaram para mim, você é um discípulo de Paulo, eu sou discípulo de Jesus. Porque Jesus não está preso às Escrituras. E aí o cara não obedece mais mandamentos de Bíblia, sendo que Jesus falou, examine as Escrituras, porque nelas vocês encontram vida eterna e elas testificam de mim. Mas você está entendendo qual é o jogo? Então, uma visão reduzida da autoridade bíblica e das Escrituras. Todo pregador progressista e liberal, ele vai minar a autoridade e a inerrância bíblica para colocar algo, ainda que bonito, acima disso, ainda que o próprio Jesus. Está entendendo? Número 2, destaque aos sentimentos acima da verdade. O que é isso? O que a pessoa sente ou acredita está acima da verdade. Você lembra? Se eu não tenho mais a Bíblia como um padrão, né, como um mandamento para eu seguir, então eu questiono tudo. Então eu questiono algumas coisas. Por exemplo, eu não acho que Deus vai mandar a pessoa para o inferno, né? Deus é tardio em irar, é misericordioso, é amoroso. Imagina, vai mandar as pessoas para o inferno. E aí você tem ramificações dentro do liberalismo teológico, que é o universalismo, né, também, e dentro da teologia progressista. Por exemplo, eu já vi pastor famosão no Brasil colocar no Twitter assim, eu creio no inferno, mas ele está vazio. E tem uma galera que fala o inferno não é eterno, o inferno não existe. Tem uma galera dizendo que o diabo vai se arrepender e eles usam o texto do filho pródigo para dizer que ele é o filho pródigo, vai voltar. Uma loucura. Tá? Então, quando eu tiro a autoridade das Escrituras, eu abro margem para tudo quanto é ensino maluco. Então, destaque ao que eu acredito ser verdade acima da real verdade das Escrituras. Terceiro sinal. Doutrinas essenciais estão abertas a serem reinterpretadas. Doutrinas essenciais estão abertas a serem reinterpretadas. Gente, aqui é o seguinte, eu não estou falando só do aborto, da homossexualidade, que a igreja progressista e pregadores progressistas dão apoio a isso. Não apenas isso, mas também a doutrinas essenciais da nossa fé. Por exemplo, o nascimento virginal de Jesus, a ressurreição de Jesus, a ressurreição literal de Jesus. Porque o teólogo liberal ele vai dizer que Jesus ressuscitou, mas não é a mesma coisa que você, cristão histórico, acredita. Nós acreditamos numa ressurreição literal, um cadáver que voltou à vida no terceiro dia, não é um corpo morto que voltou a viver. O teólogo liberal, o progressista, não. Ele vai dizer, se você tem um iPhone, você abre seu iPhone para usar o seu iPhone, ele vai dizer assim, toda vez que eu uso meu iPhone, Steve Jobs está vivo. Toda vez que eu anuncio Jesus, ele está vivo entre nós e nos nossos corações. Está entendendo a jogada? Então, assim, doutrinas essenciais abertas a serem reinterpretadas, tá? Frases que você vai ouvir de teólogos progressistas ou liberais, por exemplo, que a posição da igreja referente a muitas doutrinas precisa ser atualizada e revista, que ela está fora de moda, que o inferno eterno não existe, e, como ficou famoso aí, que a Bíblia precisa ser atualizada, que é um termo bem polêmico de se usar, porque a teologia já usa há muitos anos o termo contextualizada, e tudo bem, atualizada é outra coisa. Então, doutrinas essenciais abertas a serem reinterpretadas. Quarto, termos históricos são redefinidos. Termos históricos são redefinidos. O que é isso? Por exemplo, a ressurreição de Jesus, que eu acabei de falar. O que um teólogo progressista, liberal ou universalista acredita em ressurreição não é a mesma coisa que um cristão histórico acredita em ressurreição e usa o mesmo termo, ressurreição. Quer ver um outro termo redefinido? Amor. O amor liberal progressista não é o mesmo amor que a Bíblia fala. Porque o amor liberal ou progressista, ele é um amor que é isento de confronto. Ele é um amor que ele afirma a pessoa e não desafia ela. Então, são termos diferentes. Quer ver um outro termo? A divina inspiração. A gente usa isso para a divina inspiração das Escrituras. E a teologia progressista liberal usa a divina inspiração para várias outras coisas, ou livros, ou escritos que foram inspirados. São termos redefinidos. Então, por exemplo, ele pode dizer assim, que Deus não vai punir porque ele é amor,
Não fale sobre pecado, uma pregação pesada sobre o pecado. Fale sobre amor. Então, é mais ou menos por aí. Termos históricos que são redefinidos. E quinto lugar, o último, quero encerrar com isso, o centro do evangelho muda de redenção do pecador para justiça social. Olha só, será que justiça social não é uma coisa que a gente tem que fazer? Claro que tem, Jesus falou para fazer, mas não é o centro do evangelho. A proclamação, o querigma, a pregação do evangelho é o centro do evangelho. Claro, e aí vem fé e obras e tudo isso que você já sabe, e a maioria das igrejas faz ação social, tá, gente? Qual a mensagem central do evangelho? Nós somos mortos em nossos delitos e pecados, o ser humano é depravado na sua natureza e ele, rico em misericórdia e amor, nos salvou em Cristo. A salvação pela fé, através de Jesus, salvação através da graça, mediante a fé em Cristo. A justiça de Deus é revelada no Evangelho, Romanos 1, 17, 18, está lá escrito. Então o que acontece? Somos justificados pela fé somente, né? O que acontece com esse pessoal? Não precisamos pregar, porque uma vez que eu vou pregar sobre o pecado e sobre a redenção e a cruz, eu preciso demonstrar amor. Demonstrar amor. E eu demonstro amor através de atitudes, por exemplo, a minha ação social. Então a ação social é parte do pacote inteiro, mas não é o que vai mudar o coração do ser humano. Recapitulando então, visão reduzida da Bíblia, destaque a sentimentos e opiniões, ou o que acredita acima da verdade, doutrinas essenciais abertas a serem reinterpretadas, termos históricos redefinidos e o centro do evangelho muda de redenção do pecador para a justiça social. São só alguns sinais de que um pregador ou uma igreja tem uma teologia, um ensino progressista ou liberal. Espero que você tenha entendido esse vídeo ou assistido com o seu melhor coração. Ninguém quis aqui ofender ninguém, mas é o que está acontecendo no Brasil. Se você acha que eu esqueci alguma coisa, escreve aqui embaixo, queria muito ver. Você pode assinar o canal, curtir o sininho, eu estou sempre liberando vídeos aqui 2 vezes por semana. Eu realmente acredito que quando o líder melhora, todo mundo sai ganhando.